Claudenilo, seja bem-vindo ao Olho Vivo. Eu gostaria que você pudesse falar sobre a importunação sexual. Qual é realmente a pena para quem comete um crime como esse? Tratar aqui, Zé, desse caso tão realmente repugnante, né? Eu tomei conhecimento através da imprensa, inclusive estou aqui na cidade de Patos, vim cumprir uma agenda pessoal aqui, e também o pessoal comentando aqui nos locais onde a gente chega. O assunto é esse, aqui na região, aqui na cidade de Patos, e lamentável, né? Lamentar a situação, principalmente por ser uma cajazeirense, e deixar bem claro para as pessoas de que esse tipo penal contido no artigo 215-A, que diz assim: praticar contra alguém e sem a anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lasciva ou a de terceiro, ele é um tipo penal novo, né? Foi incluso na nossa legislação penal em 2018, em repercussão, Zé, justamente aqueles casos acontecidos no transporte público de São Paulo. Né? São Paulo tem sido recorrente nesses casos de atos libidinosos, principalmente contra mulheres, né? De homens que infelizmente chegaram até a ejacular nas próprias vítimas, e aí com a repercussão disso foi criado um novo tipo penal, né? Revogando o crime de contravenção penal, que era contido no artigo 51 da lei 61 da lei de contravenções penais, que era uma pena irrisória, né? Agora sim, existe um tipo penal próprio que dá pena de reclusão de 1 a 5 anos para essas pessoas que infelizmente cometem esses crimes, né? São crimes realmente, todos os crimes sexuais que a gente chama, são crimes repugnantes, né? Na nossa lida como advogado, infelizmente, a gente lidar com essas situações, a gente realmente trabalha a questão da individualização das penas, das garantias constitucionais dessas pessoas que cometem esses crimes. Não compactuamos com eles, mas a gente sente sim no nosso íntimo a repugnância desses atos acontecidos, e principalmente por ser uma cajazeirense, por ser uma mulher que estava ali vulnerável naquele momento, né, apenas querendo chegar ao seu destino. E aí também, Zé, é importante ressaltar de ver a assistência jurídica à pessoa que está sendo vítima desse crime, da responsabilidade objetiva que a empresa de ônibus, né, naquele momento tem, né, ver as providências que a própria empresa de ônibus tomou, porque a empresa de ônibus é responsável por seus passageiros, né? Existe uma responsabilidade objetiva naquele momento. E aí a gente vai acompanhar esse desenrolar desse caso para ver o que é que vai acontecer. E é importante manter a vigilância para que não fique na impunidade, Claudenilo, porque quando há impunidade, infelizmente, nós vemos a vítima perder, inclusive, esse amparo legal, que a lei já prevê a penalidade para o criminoso, e é preciso manter a vigilância para que o caso não passe ou fique na impunidade. Sim, é preciso manter a vigilância, é preciso, inclusive, isso é uma dica para a própria vítima, de que ela, se possível, constitua um advogado, no caso, né, para trabalhar ali em conjunto com o Ministério Público. O Ministério Público, ele é o dono da ação penal, porque é uma ação penal pública incondicionada, mas a vítima, ela pode constituir um advogado capacitado para acompanhar todo o trâmite, né, tendo em vista que é uma situação que vai se dar em uma outra cidade. O crime aconteceu nas imediações da cidade de Patos, né? A pessoa é de Cajazeiras. Só essa questão da distância do local onde aconteceu, de certa vez, já dificulta o acompanhamento. Então, é de valia que a pessoa, se possível, constitua advogado para acompanhar o trâmite, porque é um processo realmente delicado. Todos os processos de crimes sexuais são processos delicados. Claudenilo, demora muito diante de um caso como esse, uma repercussão como essa? Claro que cada caso é um caso, né? Precisa ser tratado com a sua especificidade, com a sua realidade. Cada caso é um caso, mas demora muito do ponto de vista do andamento jurídico. O caso, por exemplo, de importunação sexual, ele tem o mesmo tratamento, ele está equiparado como qualquer outro crime, ou há uma hierarquia no tratamento e no julgamento? Zé, os crimes da nossa legislação pátria, eles têm algumas especificidades que andam mais rápidas.
por exemplo, o crime de tráfico de drogas, o crime de violência contra a mulher, o crime previsto na Lei Maria da Penha. Porém, os crimes sexuais, eles ainda estão no rol dos crimes comuns, né? A pessoa que cometeu aqui, falando especificamente desse caso, certamente foi presa, né? A polícia esteve no local, certamente foi presa em flagrante, né? Eu não sei em que pé está essa situação, mas provavelmente, se ele estiver preso, tem um tempo menor para que essa instrução processual aconteça e aí sai uma condenação. E se ele estiver solto, infelizmente, o tempo ele é um pouco maior, né? O tempo ele é um pouco maior. Haja vista que os réus presos têm prioridade na nossa legislação processual. Ele, por se tratar de um idoso, né, pelo que eu vi nas fotos, pelo que eu vi no vídeo, é uma pessoa idosa, então ele tem uma certa prioridade processual, né? Por isso de que a pena ela sai um pouco mais rápida, mas em que pé, por exemplo, se ele é primário, se ele é reincidente, se ele já cometeu outras vezes, se já cumpriu pena, que tudo isso vai pesar no momento do magistrado aplicar a reprimenda estatal.